Você acha que conhece os leões? A juba imponente, o rugido que ecoa pela savana, o título de rei. Mas o que quase ninguém conta é que por trás dessa imagem poderosa existe um mundo brutal, estratégico e cheio de segredos que mudam completamente a forma como você enxerga esse predador. E alguns desses fatos são tão intensos que parecem roteiro de filme, mas são reais. O leão, conhecido cientificamente como Panthera leo, não é apenas forte. Ele é calculista. Diferente de outros grandes felinos, ele vive em grupos organizados chamados coalizões ou bandos. Essa estrutura social é uma das mais complexas entre os felinos e funciona como uma verdadeira hierarquia de poder, onde cada erro pode custar a vida. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. E não é apenas para intimidar. O rugido serve para avisar invasores, reunir o grupo e marcar território. É um aviso sonoro que diz: aqui existe um predador pronto para matar. Apesar da fama de caçador feroz, quem realiza a maior parte das caçadas são as fêmeas. Elas trabalham em equipe, cercam a presa em silêncio absoluto e atacam em sincronia. É estratégia pura. Um movimento errado, e a presa escapa. Mas existe um lado ainda mais sombrio. Quando um novo macho assume o controle de um grupo, ele costuma matar todos os filhotes do antigo líder. Esse comportamento cruel tem um motivo biológico: fazer com que as fêmeas entrem novamente no período fértil. É a lei da natureza em sua forma mais fria. O leão pode dormir até 20 horas por dia. Parece preguiça, mas não é. É economia de energia. Cada caçada exige explosões rápidas de força extrema, e o corpo precisa estar preparado. A juba do macho não é apenas estética. Quanto mais escura e volumosa, maior o sinal de dominância e saúde. Machos com jubas mais densas tendem a intimidar rivais e atrair mais fêmeas. É um símbolo de poder silencioso. Embora sejam chamados de reis da selva, a maioria dos leões vive em savanas e áreas abertas da África. Florestas densas não são o habitat ideal para eles. O título popular não corresponde exatamente à realidade. Leões possuem garras retráteis extremamente afiadas e mandíbulas capazes de exercer uma força impressionante. Uma única mordida pode perfurar ossos com facilidade. Existe uma população rara de leões que se adaptou ao deserto, vivendo em regiões áridas da África. Eles percorrem distâncias enormes sob calor extremo em busca de alimento, demonstrando uma resistência surpreendente. Nem todos os leões têm juba grande. Alguns machos apresentam jubas curtas ou quase inexistentes, dependendo do clima e da genética. Em regiões mais quentes, jubas menores ajudam a dissipar calor. Leões podem atingir velocidades de até 80 km por hora em curtas distâncias. Não é uma corrida longa. É um ataque relâmpago que dura segundos e decide o destino da presa. Eles não caçam apenas animais selvagens. Em algumas regiões, já foram registrados ataques a seres humanos, especialmente quando estão feridos, velhos ou sem acesso fácil a presas naturais. Filhotes de leão nascem com manchas no corpo. Essas marcas desaparecem com o tempo, mas no início ajudam na camuflagem. Machos jovens, quando expulsos do grupo, formam alianças temporárias com irmãos ou parceiros da mesma idade. Sozinhos, raramente sobrevivem. Juntos, têm mais chances de conquistar um território. Leões não são os únicos predadores dominantes onde vivem. Conflitos violentos com hienas são comuns. Disputas por carcaças podem se transformar em batalhas brutais. A língua do leão é coberta por pequenas estruturas ásperas chamadas papilas, que funcionam como lixas naturais. Elas ajudam a raspar carne e remover restos dos ossos. Mesmo no topo da cadeia alimentar, leões enfrentam ameaças. A perda de habitat e conflitos com humanos reduziram drasticamente suas populações nas últimas décadas. Leões conseguem enxergar muito melhor do que humanos no escuro. A visão noturna é uma das maiores vantagens durante as caçadas noturnas. O peso de um macho adulto pode ultrapassar 200 quilos. Ainda assim, ele é capaz de saltar vários metros em um único impulso. E talvez o mais impressionante, o poder de um leão não está apenas na força física, mas na organização. Sozinho, ele é perigoso.
Em grupo, ele se torna quase imparável. Agora que você descobriu esses segredos reais e pouco comentados sobre os leões, a pergunta é: você realmente conhecia o verdadeiro rei da savana? Você já percebeu que quanto mais se descobre sobre os leões, mais a imagem de rei absoluto se torna algo ainda mais complexo e perigoso? Porque por trás da juba imponente e do olhar dominante existe uma realidade cheia de disputas, sobrevivência extrema e comportamentos que poucos conhecem. E o que você vai ouvir agora revela um lado ainda mais profundo e surpreendente desses predadores. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em grupos familiares permanentes. Enquanto tigres e leopardos preferem a solidão, o leão desenvolveu uma estrutura social que envolve cooperação, defesa coletiva e divisão estratégica de território. O território de um grupo pode ultrapassar centenas de quilômetros quadrados. Esse espaço não é apenas para caça, mas para sobrevivência. Se outro grupo invade, o confronto pode ser fatal. Os machos que dominam um bando geralmente permanecem no poder por apenas 2 a 4 anos. Depois disso, quase sempre são derrotados por coalizões mais jovens e fortes. O reinado do rei é curto e constantemente ameaçado. Leões possuem um olfato altamente desenvolvido. Eles conseguem identificar membros do próprio grupo pelo cheiro, o que ajuda a evitar conflitos internos e a reconhecer invasores. O coração de um leão é relativamente pequeno em comparação com o tamanho do corpo. Isso explica por que eles não conseguem manter longas perseguições. A estratégia é emboscada, não resistência. Em certas regiões da África, já foram registrados leões que aprenderam a caçar durante tempestades, aproveitando o barulho do vento e da chuva para se aproximar sem serem percebidos. Leões machos que vivem sozinhos, chamados de nômades, enfrentam uma das fases mais perigosas da vida. Sem grupo, sem território fixo e sempre em risco de confronto, a taxa de mortalidade é alta. Quando uma caça falha, o gasto de energia pode ser tão grande que o grupo passa dias sem tentar novamente. Cada investida precisa ser calculada. Filhotes brincam de lutar desde muito cedo. Essas brincadeiras são treinos reais para disputas futuras por território e sobrevivência. As fêmeas geralmente permanecem no mesmo grupo em que nasceram por toda a vida. Já os machos quase sempre são expulsos ao atingir a maturidade. Existe uma subespécie rara conhecida como leão asiático, cientificamente chamado de Panthera leo persica. Hoje, ele sobrevive em uma única região protegida na Índia, com população muito menor que a dos leões africanos. Leões conseguem abrir a mandíbula em um ângulo impressionante, o que facilita segurar presas grandes como búfalos e zebras. Durante períodos de escassez, já foram registrados casos de leões se alimentando de carcaças em decomposição avançada. A sobrevivência vem antes de qualquer preferência. A expectativa de vida de um leão na natureza é muito menor do que em cativeiro. Na vida selvagem, doenças, disputas e fome reduzem drasticamente os anos de vida. Leões possuem excelente audição. Eles conseguem detectar sons de presas a longas distâncias, mesmo durante a noite. O impacto de uma patada de leão pode quebrar ossos de presas médias com um único golpe. A força concentrada é uma das armas mais letais que possuem. Há registros históricos de leões que desenvolveram comportamento especializado em caçar determinados tipos de presas, adaptando táticas específicas para cada animal. Leões não são como os humanos. Para regular a temperatura, dependem da respiração ofegante da sombra, o que limita suas atividades nos horários mais quentes do dia. Quando um leão envelhece e perde força, ele pode ser lentamente excluído das melhores partes da caça. A hierarquia influencia até quem come primeiro. Mesmo sendo predadores dominantes, filhotes de leão têm alta taxa de mortalidade no primeiro ano de vida. Muitos não sobrevivem a ataques de outros predadores ou disputas internas. E quanto mais você descobre, mais percebe que o título de rei não significa tranquilidade. Significa viver constantemente cercado por ameaças, disputas e decisões que determinam quem vive e quem desaparece da savana. Se esse conteúdo te surpreendeu, se trouxe informações que você nunca tinha ouvido antes, então se inscreva no canal agora, deixe o seu like e continue acompanhando. Porque ainda existem muitos mistérios do mundo animal esperando para serem revelados aqui.